E aí galera, beleza? Sou o professor Ayrton Silva, seja bem-vindo ao Circuito da Física e hoje iremos resolver uma questão do Enem 2020, uma questão que fala sobre potência térmica e quantidade de calor. Então venha comigo resolver mais uma questão. A questão diz o seguinte: mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ por grama vezes Kelvin e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então imaginamos o seguinte: você tem um aquecedor, certo? Que no caso seria o termostato na questão. Você vai colocar dentro desse aquário, tá? E esse termostato ele vai fornecer calor para o aquário. Se eu desligo esse termostato, esse aquecedor, por 1 hora, né, obviamente vai baixar essa temperatura, vai haver uma redução da temperatura, certo? E para isso, iremos calcular, certo? Então vamos lá. Se vocês lembram, né, da equação da potência térmica, tá? Que é a quantidade de calor, tá, dividido pelo tempo, certo? Intervalo de tempo. Tá? Isolando a quantidade de calor, tá? Vai ser a potência que vai multiplicar quem? Tempo, né? O tempo está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando, né? E aí, essa quantidade de calor, ela vai ser, ó, 50 watts, que foi dada aqui na questão. Tá? E watts, né? A unidade de watts é quem? É joule por segundo, certo? Isso é importante da gente colocar aqui as unidades, tá? Vezes 1 hora. Só que 1 hora, aqui, né? Como a unidade está joule por segundo, é importante usar, né, o tempo em segundos, tá? Vezes, aí 1 hora em segundos é 3.600 segundos, tá? Certo? E aí, né? Se você observar bem, o segundo com segundo vai embora, né? E aí sobra só a unidade de energia, que se você multiplicar 50 vezes 3.600 dá 180, né, mil joules, tá? Certo? 180 mil joules. Ou melhor, né? Você pode dar uma melhorada aqui que vai ser igual a 180, né, kilojoule, certo? Kilojoule. Né? Vocês lembram que a equação da quantidade, tá, de calor sensível é igual a massa vezes o calor específico, né, vezes a variação de temperatura, certo? Eu vou colocar ΔT, certo? ΔT grande. Tá? A gente encontrou, né, a quantidade de calor que não foi fornecida, né, devido ao desligamento do sistema de aquecimento para o aquário, né, que é no caso o termostato aí, que é de 180 kJ. E agora a gente vai encontrar essa variação de temperatura que foi reduzida devido a esse calor, devido ao desligamento, né, na verdade, do sistema de aquecimento para o aquário. Tá? Vamos isolar aqui o nosso ΔT, que é a temperatura, que é o que a gente realmente quer, tá? Que é igual à quantidade de calor, tá? Dividido pela massa, né,
vezes o calor específico, né? Lembrando que o calor específico, né, e a massa está multiplicando o ΔT, por isso que ele vem para baixo, né? Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, né? O nosso ΔT será igual a 180, certo? Kilojoule, certo? Deixar as unidades bem expostas, dividido, né, pela massa, tá, ó, e vezes o calor específico. A massa a gente não sabe, né? Mas a questão nos deu duas coisas, tá? A questão nos deu a densidade, tá? E o volume. Certo? Se vocês observarem aqui, eu vou marcar até de verde, ó, o volume de 50 litros e a densidade 1 kg por litro, tá? Onde a densidade é a massa sobre o volume, tá? Então, isolando aqui a massa é igual a densidade vezes o volume, certo? Então, a massa é igual a... Essa densidade aqui foi de 1 kg por litro, tá? 1 kg por litro, que vai multiplicar 50 litros, né, que é o volume do aquário. E aí eu corto, né, ó, o nosso litro com o litro aqui, né? Então 1 vezes 50 é 50, então o resultado dá 50 quilos, né? 50 quilogramas é a massa do aquário, tá? Então eu vou colocar aqui 50 quilogramas, que vai multiplicar, certo? O calor específico. E o calor específico, pessoal, ele disse na questão que é 4 kJ, tá? 4,0, né? Kilojoule, tá? Dividido, certo? Por quilograma vezes Kelvin, tá? E aí, ó, a gente vai cortando aqui as unidades, quilograma com quilograma, tá aqui, certo? Kilojoule, né? Por kilojoule. E aí sobrou só quem? O Kelvin, né? Então, mas obviamente a gente vai fazer as multiplicações aqui. Então, o ΔT vai ser igual, né? Aí 4 vezes 50 dá 200, né? Então vai ficar 180 dividido por 200. 200 Kelvin, né? Que esse Kelvin aqui, ó, ele vai para cima aqui, né? Nessa multiplicação, lembrando que é fração sobre fração. Então, a primeira multiplica o inverso da segunda, tá? E faz nessa divisão aqui, ó, certo? A divisão de 180 por 200 vai ser 0,9, certo? Kelvin, tá? Então, o resultado deu 0,9 Kelvin. E se olharmos as alternativas, né? As alternativas que foi nos dada são dadas em Celsius. Aí pô, Hércules, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, vou dar mais uma subidinha aqui. E você vai observar o seguinte, a gente tem duas escalas aí, né? Essas escalas que a gente chama de escalas termométricas. Eu vou fazer aqui um esqueminha de 0 grau aqui, tá? De 100 graus. Essa aqui é a escala dos Celsius. E a gente tem a escalinha do Kelvin, né? Que vai de 273 até 373. Né? Isso aqui é a escala do Kelvin. Lembre-se que essas duas escalas aí, se você for contar do ponto de gelo, certo? Dos pontos de gelo aqui, que é o ponto de fusão, certo? Até o ponto de ebulição, certo? Que é aqui em cima, certo? Que corresponde a 100 graus e 373. Você vai ver que de 0 para 100 foram 100, o quê? 100 partes, né? E de 273 a 373 também foi 100. Então, observe que é a mesma variação, certo? Então, a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin.
certo? Isso nos ajuda demais, tá? Ok? Então, como a variação das duas, de fato, são iguais, né? Se a gente for observar aqui a variação de Celsius e a variação de Kelvin, tá? Então, se deu 0,9 Kelvin, então deu 0,9 Celsius, tá? Que é a letra C de casa, tá? Ok? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o circuito da física e valeu!